Alô pessoal, professor Flávio, voltando com mais um tema da doutrina espírita. No último vídeo falei sobre a origem das doenças autoimunes, né? Que a ciência atual não sabe a origem e que a gente, dentro dos conhecimentos do espiritismo, a gente já consegue mais adiante e ter explicação para essas origens dessas doenças. Na sequência, eu estudando um livro do Chico Xavier, como tantos livros que são riquíssimos, né, em assuntos os mais diversos, eu encontro dentro do livro Religião dos Espíritos um dos temas tratados ali, doenças escolhidas, é o nome de um capítulo, né? Doenças escolhidas, se referindo à nossa autonomia em nós mesmos, escolhermos doenças que vamos ter na próxima reencarnação. Quer dizer, antes de reencarnar, a gente tem essa oportunidade, muitas vezes, de escolher doenças que teremos na próxima existência, porque são afetas a algum problema que nós temos que solucionar, são provas que nós temos que passar, né? Porque para recuperar as nossas falhas em vidas passadas. Então, isso está fundamentado também no capítulo 6 do Livro do Espírito, onde fala sobre a escolha das provas. É justamente a sistemática, como é que funciona isso aí, né? Então, no livro Religião dos Espíritos, começa assim o texto, ó. Convictos de que o Espírito escolhe as provações que experimentará na Terra, quando se mostre na posição moral de resolver quanto ao próprio destino, é justo recordar que a criatura, durante a reencarnação, elege automaticamente para si mesma grande parte das doenças que se lhe incorporam às preocupações. Tá? Então veja, primeiro detalhe, nem todo mundo, nem todo espírito, né, nem todo ser tem essa condição de escolher, de participar da sua programação encarnatória, não é? Já tem que ser o espírito já deve ter uma certa evolução, uma certa consciência da sua vida, da vida no universo, né? O espírito já deve ter um certo conhecimento, então, para esses seres já mais evoluídos, então, é dada a oportunidade de participar na sua programação encarnatória. Como é que vai ser a próxima existência? Em que família vai nascer? Em que país? Em que cidade? Quem é que vão ser os seus companheiros? Qual é que vai ser os membros da sua família? Quem vai ser seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos, sua esposa, etc. Isso tudo faz parte já de um planejamento antecipado. Antes mesmo de nascer aqui, nós já temos esse plano elaborado lá nas esferas superiores, onde é feito isso, não é? Então, aí nessa programação entra o caso dessas doenças que são escolhidas para fazer parte da nossa vida, né? Porque nós temos que passar esse estágio e aprender. Então, no Livro dos Espíritos, voltando ao embasamento, eu gosto sempre de usar como o Livro dos Espíritos, as obras básicas, né? Para dar mais fundamento aos temas. No capítulo 6, continua então, da vida espírita, a escolha das provas. Na questão 258, pergunta assim, Kardec pergunta aos espíritos, quando na erraticidade, quer dizer, quando a gente está lá por cima, ainda lá no plano astral, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe se sucederá no curso da vida terrena? Quer dizer, o espírito lá em cima já tem consciência do que lhe sucederá?
Isso a resposta é afirmativa. O Espírito diz assim bem claro, ó, ele próprio, o Espírito reencarnante, escolhe o gênero de provas porque há de passar e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Tá? Veja aqui nessa resposta uma explicação muito clara. Pessoas que perguntam assim, pessoas que nascem com doenças congênitas, nascem paraplégico, tetraplégico, né? E perguntam como é que acontece isso, como é que o cara foi nascer assim, não é injustiça isso aí? E você vai ver a fundo, não, é ele mesmo, o Espírito, muitas vezes pediu para nascer daquela maneira, porque ele tem resgates, ele tem questões em aberto que ele tem que aprender a se melhorar, a solucionar. Então, muitas vezes naqueles espíritos aqui que a gente olha assim de maneira doentia, né, defeituosa fisicamente, fica com pena, mas ali há um resgate daquele espírito, né? Não é à toa que ele está passando por aquela situação, né? Na mesma questão 258, ainda tem mais um item. Não é Deus, então, quem lhe impõe as atribulações da vida como castigo? É outra coisa, né, que é muito comentada e mal explicada, a história do castigo, que Deus castiga. Aqui nessa questão nós vamos ver que não é assim, Deus não castiga ninguém. Deus cria as leis, Deus tem as leis que governam os mundos, as galáxias, e nós, seres, filhos de Deus, nós temos que aprender a obedecer às leis. É isso que nós temos que fazer. Esse é o nosso trabalho. Então, não existe castigo. Se tu, numa ocasião anterior, tu infringiu a lei, tu não agiu corretamente, não existe depois castigo, existe uma correção, né? Que é, nesse caso, onde são usadas muitas vezes as próprias doenças. Então, a resposta dessa questão aqui é: nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. É lógico que Deus tudo sabe e tudo conhece, né? Mas ele dando essa oportunidade ao Espírito de escolher, né? Dando ao Espírito a liberdade de escolha, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que esses tiverem. Quer dizer, então outro item interessante aqui para se comentar, a questão do livre-arbítrio, não é? Então Deus que nos deu o livre-arbítrio, nós temos a escolha, né? A livre escolha das ações. Mas o que muitos esquecem, né? Que não é só a liberdade, ela traz responsabilidade. Então, quando você faz uma escolha, você teve a liberdade de fazê-la, fez porque era livre para fazê-la, mas as consequências daquele ato, você é responsável, você vai ser responsabilizado pelas consequências. Então, nada passa batido assim, né? Um exemplo bem comum, você quer abortar, quer fazer um aborto, você tem livre-arbítrio, você vai lá e faz, não tem problema. Mas e as consequências? Tudo que envolve a questão de um aborto, né? O espírito que está relacionado naquela sequência ali, né? Que vai deixar de nascer e vai ser abortado, que vai ser tirado a sua oportunidade de nascer, de vir aqui cumprir as suas tarefas, né? Tudo isso aí é consequência e responsabilidade de quem teve a liberdade de fazer, não é? Na questão 264, né, complementa esse texto aqui, a resposta assim, ó: ele escolhe, o Espírito, ele escolhe, de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmo a vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem, tá? Então ele está falando aqui de um outro detalhe agora, uma vida de pobreza, de miséria,
o espírito pede para que ele possa superar aquilo ali, entendeu? Que provavelmente em outra vida ele não soube vencer. Outros espíritos preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Então veja, são das mais variadas formas, não é? As expiações, as provas que nós trazemos para essa vida, não é? Aqui está dizendo que a riqueza, por exemplo, é uma prova muito pior do que a pobreza. Na prática, no nosso mundo materialista, a maioria das pessoas pensa em ser rica e abominam a pobreza. Mas pela visão espiritual, na nossa caminhada evolutiva, é muito mais útil nascer na pobreza, na miséria, do que na riqueza, porque a riqueza nos leva mais facilmente à ostentação, ao orgulho, à vaidade e toda essa série de coisas, não é? Também na questão do vício, né? Quem passa pela tentação do vício, ou até uma família que tem alguém viciado dentro da família, a família tem que conviver com aquilo ali, é uma provação também terrível, pesada, não é? Mas faz parte da nossa evolução. No livro, continuando no livro Religião dos Espíritos, Chico Xavier nos escreve assim: as grandes calamidades particulares, quais sejam o homicídio de que o autor arrasta consequências na forma de extrema perturbação espiritual, loucura, né? Demência, ou o suicídio, que assinala o corpo daquele que o perpetra, deixando sequelas remanescentes. Então, outro tipo de ação que produz outro tipo de consequências, não é? O homicídio, a tendência é causar desequilíbrio mental da pessoa numa próxima existência. O suicídio, ele deixa sequelas na nossa matriz espiritual, não é? No nosso modelo organizador biológico, como diria Hernani Guimarães de Andrade, né? É o modelo do nosso próximo corpo, quando nós vamos renascer. O suicídio traz sequelas nesse organismo, na nossa matriz. Então, é fácil de entender isso também. Por exemplo, o sujeito se mata com um tiro na cabeça. Ele esfacela o crânio, ele esfacela o cérebro, ele prejudica todas aquelas ligações nervosas do cérebro. É lógico, fácil de entender que numa próxima existência ele vai ter problemas na cabeça, no cérebro, no sistema nervoso, na forma de raciocinar. Então, todo esse tipo de consequências, o suicida que se mata com um tiro na cabeça vai ter, né? O que toma veneno vai ter consequências na garganta, no estômago, vai nascer na próxima existência com uma úlcera grave, com um câncer de estômago, né? Todo esse tipo de coisa, né? Então, são consequências do homicídio e do suicídio, né? Então o suicídio fica bem marcado no próximo corpo que nós vamos ter na próxima existência. Entretanto, rendemos-nos habitualmente às sugestões do mal, criando em nós não apenas condições favoráveis à instalação de determinadas moléstias no corpo orgânico, mas também ligações fluídicas aptas a funcionarem como pontos de apoio para as ações de espíritos vampirizadores, espíritos vampirizantes. O que é isso, gente? O que é isso, né? Parece filme de ficções falando em vampiros, mas existem, é uma forma, né, de nominar esses espíritos que ficam no plano espiritual e vêm se acercam dos seres vivos, né,
pela afinidade, por alguma maneira de pensar que a gente tem, de agir, eles se aproximam de nós e nos sugam a nossa energia, eles ficam conectados com a nosso corpo espiritual através dos pontos energéticos, dos chakras, e ali eles sugam as energias nossas, causando então primeiramente fraqueza, desânimo e depois toda uma série de doenças que advirão disso aí, né? Então são seres que estão ali nos sugando literalmente a nossa energia e prejudicando a nossa vida, o nosso cotidiano. Seja na ingestão de alimentos inadequados, por extravagâncias à mesa, seja no uso de entorpecentes, no alcoolismo mesmo, alcoolismo brando, né, social, como se diz, beber socialmente, no aborto criminoso e nos abusos sexuais, estabelecemos em nosso prejuízo as síndromes abdominais de caráter urgente, né? Tudo isso vai criando doenças, então, no nosso corpo. As úlceras gastrointestinais, as infecções hepáticas, as dispepsias crônicas, as pancreatites, as desordens renais, as irritações do cólon, os desastres circulatórios, as moléstias neoplásicas, a neurastenia, o traumatismo do cérebro, as enfermidades degenerativas do sistema nervoso, tudo consequências destas ações, né, que nós somos responsáveis. Enquanto que na crítica inveterada, na inconformação, na inveja, no ciúme, no despeito, na desesperação e na avareza, engendramos variados tipos de crueldade silenciosa com que, viciando o próprio pensamento, o nosso próprio pensamento, né, atraímos o pensamento viciado das inteligências menos felizes, encarnadas ou desencarnadas que nos rodeiam. Então, de acordo com a vibração que nós mantemos o nosso pensamento no dia a dia, né? Se nós vibramos em baixa, se nós vibramos só coisa ruim, né? Notícias ruins que a gente fica escutando na rádio, na TV toda hora, a gente baixa a vibração vibratória nossa. Com isso nós atraímos espíritos que pensam da mesma maneira, que vivem nessa mesma faixa vibratória, né? Que tem esses mesmos gostos por coisas, por notícia ruim, etc., né? Então nós acabamos atraindo do tanto de encarnados que pensam desse mesmo jeito, como espíritos desencarnados. Veja como a gente acaba atraindo toda uma série de semelhantes, né? Que pensam da mesma maneira que nós e que vão somar essas energias ruins, cada vez piorando mais a nossa situação no dia a dia. Exteriorizando ideias conturbadas, assimilamos as ideias conturbadas que se agitam em torno de nós. Elementos esses que nos ajustam ao equilíbrio emotivo, agravando-nos as potencialidades alérgicas ou pesando nas estruturas nervosas que conduzem à dor. Mantidas tais conexões, surgem frequentemente os processos obsessivos, que muitas vezes, sem afetarem a razão, nos mantêm no domínio de enfermidades fantasmas, que nos esterilizam as forças e pouco a pouco nos corroem a existência. Então, o que são espíritos obsessores? São espíritos inimigos nossos, né? Que não querem que a gente se dê bem nessa existência, que tem alguma vingança, alguma coisa desagradável ao nosso sentido, alguma relação, né? De ódio, de inveja, etc. Então eles se acercam de nós e ficam causando essas desarmonias e acabam criando o que Chico Xavier chama de enfermidades fantasmas. O que são enfermidades fantasmas? São enfermidades que ainda não se criaram no corpo físico, elas não existem no organismo físico,
né? São doenças imaginárias, mas que, passando com o passar do tempo, elas vão nos afetando também, né? Até causar doenças verdadeiras. Veja o caso das pessoas chamadas hipocondríacas, né? Que em tudo vê doença, estão toda hora imaginando que tem isso, tem aquilo, será que eu não tenho tal gripe, será que eu não peguei Covid, será que eu não tenho câncer? Então o próprio pensamento negativo da pessoa acaba atraindo aquelas doenças para a sua faixa vibratória, não é? E vão corroendo ali a tranquilidade do seu dia a dia. Assim, a mensagem final, então, desse texto aqui e desse nosso vídeo. Assim, mesmo nos sentindo enfermos, mesmo quando estamos doentes, arrastando-nos embora, mesmo se arrastando pela vida, aperfeiçoemo-nos ajudando aos outros, na certeza de que, servindo ao próximo, serviremos a nós mesmos. Esquecendo, por fim, o mercado da invigilância, onde cada um adquire as doenças que deseja, para tormento próprio. Então veja bem, né? Cada um acaba atraindo para si os defeitos, as doenças, as vibrações negativas que lhe são próprias na sua maneira de agir, na sua maneira de pensar, na sua maneira de viver, de conviver com os outros. Então, como diz aqui o Chico, né? É como no mercado da invigilância. Nós vamos lá e compramos, né, aquelas doenças que vão nos causar esses desarranjos, esses tormentos próprios. Nós mesmos vamos lá em busca desse tipo de anomalia, de doenças, e depois a gente se queixa de Deus, que Deus é injusto conosco, que Deus não me ajuda, quando nós mesmos não nos ajudamos. Tá bom, minha gente? Vamos terminar por aqui mais esse tema para pensar, para meditar e para modificar as nossas condutas de maneira melhor, sermos sempre, a cada dia, pessoas um pouco melhores, tá bom? Fiquemos com Deus e que assim seja.